nós teremos a exposição da nossa irmã Érica, desejando que Jesus lhe inspire agora e sempre. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus então permaneça, desenvolver. Então vamos para mais uma noite de reflexão no Evangelho do nosso Mestre Jesus, refletindo um pouquinho. E o tema hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, os itens do capítulo 8. E os itens são de 11 a 17, cujo título é Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Eu vou iniciar lendo uma passagem do Evangelho que Kardec coloca logo aqui na abertura desse título ali, e é muito importante a gente ouvir as palavras que Kardec incluiu ali no Evangelho, para que a gente possa compreender realmente a importância de Kardec de trazer luz a esse trecho, porque a gente olhando até assim olhando de forma literal, a gente acaba não entendendo muito bem. Então eu vou começar lendo para a gente depois conversar um pouquinho sobre isso. Então, na passagem, Jesus diz assim: se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mãos que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declara-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Então, essa passagem Kardec traz de Mateus em dois momentos, no capítulo 18, versículos de 6 a 11, e depois no capítulo 5, nos versículos 29 e 30. Então, eu acredito que assim como eu, ao ouvir essas palavras, quem nunca teve contato, e eu no início, quando eu tive esse contato com essa passagem, a gente vai imaginar, mas será mesmo que Jesus pronunciou esse discurso? Então a gente fica às vezes um pouco estarrecido. Talvez alguns de vocês podem estar se perguntando, será que Jesus está recomendando que se alguém escandalizar uma outra pessoa é para assassinar essa pessoa, matando, afogada, colocando um peso no seu pescoço e lançando no mar? Será que é isso mesmo que o Mestre está nos aconselhando? E mais, ele estava recomendando que se a auto-mutile, que corte uma mão, que corte um pé, que arranque um olho, Então, como é isso? Então, vamos reparar que realmente há determinadas falas que são atribuídas ao Cristo e que Kardec traz essa luz, e que é muito importante ele ter feito isso para que a gente realmente esclareça, porque senão fica parecendo que o Mestre, nessa passagem, está contradizendo tudo aquilo que ele representa.
todos os valores de amor, de amar a si mesmo, de amar ao próximo, os valores de paz que ele sempre recomendava, e que ele sempre dizia cada vez que nós entrássemos em uma casa, na casa de uma pessoa, né, e sempre disséssemos paz, esteja nessa casa. E esse trecho está contradizendo um pouco, porque ele está falando ali de assassinato, está falando de violência, né? Então a gente precisa fazer uma análise com calma sobre isso. Então eu trouxe aqui, né, para nos auxiliar nessa reflexão, Carlos Torres Pastorino, que ele tem uma obra chamada Sabedoria do Evangelho, e ele faz uma análise profunda do contexto de época. Então, razão pela qual se falava determinada palavra e não outra, e ele mostra, inclusive, características pedagógicas na fala de Jesus, que tinham muito a ver com aquele contexto de época. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar essa palavra, escândalo, né? Então, hoje, quando a gente fala escândalo, o que a gente está se referindo? Normalmente a gente se refere a algum ato vergonhoso, chocante, né, público, que geralmente é algo de alguma fofoca popular, um determinado grupo ou midiática. Mas no tempo de Jesus, segundo Pastorino, escândalo tinha uma outra acepção. Então, escândalo vem do grego escândalo, que quer dizer pedra de tropeço ou armadilha para fazer alguém cair. Pastorino então descreve, quando ele explica isso, o tipo de armadilha que era. Então o animal era atraído, né, para aquela armadilha, e quando ele pisava, aquilo automaticamente se fechava e ele ficava preso. Então o escândalo seria essa armadilha para fazer alguém cair. E também depois, né, passou a se referir à pedra de tropeço. E a gente também tem o verbo escandalizem, que é escandalizar, que significa provocar a queda. Então, repare, né, nessa primeira análise, que a gente tanto pode cair, tropeçar em alguma coisa, quanto a gente pode provocar a queda de outra pessoa. Então, quando a gente vê na frase que Jesus fala, se algum escandalizar a um destes pequenos, o que Jesus quis dizer? Ele quis falar que alguém, por suas palavras e ações, desvia uma outra pessoa do rumo certo. E também ele quis se referir, por tabela, à própria queda moral de uma pessoa. Então, esse tropeço, né, essa queda, esse escandalizar, seria não só a nossa queda moral, nós fazemos alguma coisa contra a lei de Deus, mas como também influenciar o que ele chama de pequenos, né, para que essas pessoas também saiam do caminho, né, saiam do caminho correto, ou tropecem da mesma forma que a gente tropeçou. Ou então, baseado no nosso exemplo, ou ainda sendo influenciados para que fizessem alguma coisa. Então, esse entendimento é importante, né, que a gente tenha, para que a gente reflita, e eu refletindo, né, para trazer novamente essa mensagem, eu me lembrei muito, né, da minha época de adolescente, mais nova, né, porque nós, como somos adolescentes, nós somos realmente muito suscetíveis, né, a qualquer tipo de influência. Então, é um amigo que a gente tem, um grupo de amigos que resolve fazer alguma coisa errada, né? E muitas vezes a gente está ali inserido naquele grupo, a gente não quer, né? A gente não quer participar daquilo, né? Porque a gente tem, às vezes, entendimento de que aquilo é errado, né? A gente tem outros valores, mas às vezes a gente acaba deixando-se influenciar pelo aquele grupo e a gente acaba fazendo
o mal feito, né? Acaba fazendo uma coisa errada junto com aquele grupo. Então, no item 12, Kardec vai fazer justamente referência a essa repercussão que a queda moral pode ter. Pois como nós vivemos em sociedade, nós nos influenciamos a todo momento. Então aqui, Kardec também aponta que nós temos que olhar não só para as nossas más escolhas, para as escolhas que nós fazemos que nos afastam da lei de Deus, mas nós temos que observar também se nós não estamos fazendo a cabeça ou influenciando alguém de forma direta, mas também de forma indireta, para que aquela pessoa, de forma indireta, para que aquela pessoa também saia do caminho, que seria o melhor caminho. Então, Kardec vai avançando ali nessa análise, ali nessa passagem, e nos itens 13 a 15, ele vai falar exatamente sobre essa necessidade do escândalo. Então, o que o mestre vai falar ali para a gente? Ele fala que essa necessidade, ela é, na verdade, uma consequência do nosso estágio evolutivo. Então, ele é o quê? Uma consequência das escolhas que nós fazemos. É uma decisão do nosso livre-arbítrio. Como ainda somos espíritos, ainda imaturos, ainda cheios de defeitos, de imperfeições, nós muitas vezes escolhemos o mal. Nós escolhemos esse afastamento daquilo que a lei de Deus nos recomenda. Mas reparem, isso é sempre um exercício do nosso livre-arbítrio. Quando se fala, então, da necessidade do escândalo, Jesus não quis dizer aqui que, obrigatoriamente, a gente tem que fazer o mal. Que, obrigatoriamente, alguém tem que se afastar, tem que tropeçar. Não é isso. E por essa razão, até ali nesses itens, Kardec faz um alerta, falando que a ninguém é dado falar assim: eu estou sendo instrumento da justiça divina, o mal que eu estou fazendo está servindo para que alguém se habilite perante a lei. Ninguém pode falar isso, porque a gente sabe que a lei divina, a lei maior, a lei de causa e efeito, ela guarda infinitos recursos de ajustamento para cada um de nós. E esses recursos de reajustamento, de harmonização, funcionam sempre de uma maneira natural e automática. Então, quando falamos dessa necessidade de escândalo, e aqui eu vou trazer mais uma vez o Pastorino, ele esclarece que, por uma falha em algumas traduções, o escândalo é colocado assim: é necessário que venha um escândalo. Mas ele, analisando as traduções e remontando ao grego, ele diz que a palavra correta, segundo os estudos dele, e olha aí a diferença, seria a palavra inevitável e não necessário. Porque o necessário muitas vezes dá a entender que a pessoa tinha que errar, que a lei de Deus precisa que a gente erre. Mas aí, quando a gente coloca que o escândalo é inevitável, a gente já pode pensar de uma outra forma, Por que é inevitável? E aí, mais uma vez, explicando de acordo com os preceitos doutrinários, se nós considerarmos a nossa longa jornada espiritual, de evolução espiritual, é claro, que vai ser inevitável a nossa queda em alguns momentos. A gente vai cair em armadilha, a gente vai tropeçar moralmente em função da nossa ignorância, da nossa imaturidade. Então, essas quedas morais que se traduzem por um afastamento da lei de Deus, elas vão alongar e dificultar a nossa ascensão espiritual.
aprisionando-nos sempre num ciclo de retorno e de sofrimento. Mas isso não quer dizer que obrigatoriamente a gente tenha que passar por isso. E há inclusive uma questão lá no Livro dos Espíritos que Kardec até pergunta isso: se é necessário que a gente pratique o mal, que a gente passe pelo mal. E os Espíritos respondem que não, mas a nossa ignorância de não conhecer, não saber, não dominar os nossos recursos de contenção, muitas vezes nos levam a fazer essas escolhas ruins. Nos levam, quando a gente vê por um impulso daquilo que ainda é muito forte em nós. E aí nós nos vemos numa situação, de uma escolha que a gente, muitas vezes analisando friamente, gostaria de não ter feito, mas fizemos. Então, a necessidade do escândalo é, portanto, uma inevitabilidade desse escândalo. Retomando aqui que é importante, essa parte da explicação, considerando que o escândalo é um tropeço moral, uma queda moral, esse afastamento das leis divinas, ele se torna inevitável. Então, ele é necessário, mas nesse sentido de ser inevitável, porque ele é consequência natural do nosso atual estágio evolutivo. E para nos ajudar a prestar um pouquinho atenção nessas armadilhas, nessas pedras de tropeço, Jesus nos conclamou a resistência moral. Por exemplo, no Pai Nosso, quando ele diz assim: não deixeis cair em tentação. Então, o que é essa tentação na vida da gente? É essa pedra de tropeço, é essa armadilha, que muitas vezes a gente não está acordado, não estamos prestando atenção, aí a gente tropeça, a gente cai. E quando também ele nos lembra da importância de vigiar e de orar. Então, reparem que nesses dois momentos, Jesus está sempre nos convidando a prestarmos mais atenção naquilo que nos cerca, atenção naquilo que está dentro de nós, para que a gente não cometa exatamente, ou a gente não caia moralmente em função de não estarmos ali focados no que a gente está fazendo, agindo muitas vezes por impulsividade. E aí a gente vai começar então na parte que é um pouquinho mais chocante, que das primeiras vezes que eu li, pelo menos me chocou, que é aquela questão ali da mutilação, Então esse tema de resistir à queda, ele é tão importante que nesse texto sobre escândalo, Jesus recorre a uma figura de linguagem, que a gente até estudou no colégio, chamado hipérbole. Vamos lembrar aqui um pouquinho o que é uma hipérbole. Que é uma figura de linguagem caracterizada por um exagero intencional de uma ideia para dar uma ênfase ou expressar emoções fortes e que não deve ser interpretada literalmente. A hipérbole ela é usada na fala cotidiana, na literatura, em publicidade, sempre para intensificar uma ação, um sentimento, emoções e determinadas ações. Então a gente tem ali alguns exemplos, que são do nosso cotidiano, que é quando a gente fala, por exemplo, eu estou morrendo de rir, Então isso não é, a gente não pode pegar isso de forma literal. Ninguém vai morrer de rir, Então é uma hipérbole que a gente está exagerando naquela emoção de alegria, de riso, e a gente fala que está morrendo para poder enfatizar um pouco isso, Quando a gente fala, nossa, esse livro pesa 1 tonelada, a mesma coisa. Então, todos esses exemplos estão no nosso cotidiano, e que a gente provavelmente já falou ou já ouviu alguém falar. Também no Evangelho, o pastor Lino fala que quando é dito na passagem que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, também nesse momento Jesus tem usado essa fala,
hiperbólica, para poder enfatizar bastante o ensinamento que ele pretendia passar. Então era natural, na época de Jesus, né, esse tipo de figuras de linguagem. Então, essa passagem, né, do Novo Testamento, claro que Jesus não estava incentivando ninguém à automutilação e a nenhum assassinato. Então, quando ele fala para lançar uma pessoa no fundo do mar para afogá-la, se ela escandalizar alguém, ou para nós cortar os pés, mãos e arrancar os olhos, isso não é para ser tomado literalmente, né? Infelizmente, até em algum momento aí da história do cristianismo, em alguns períodos, as pessoas até poderiam levar isso ao pé da letra e achar que deveriam realmente fazer isso. E a gente vê como, por exemplo, a Inquisição, né? E talvez os inquisidores se baseassem nisso, quando perseguiam pessoas de outras tradições de fé, de outras religiões, e que eles submetiam essas pessoas à tortura, né, matavam essas pessoas. Talvez eles estivessem levando essa passagem ali ao pé da letra, mas a gente sabe, né, agora, analisando profundamente, que isso não é literal. E aí Kardec também, nesse trechinho ali desse capítulo, ele, através do conceito de reencarnação, ele também enriquece um pouquinho essa interpretação do escândalo. Então, como ele enriquece? Quando nós compreendemos que muitas vezes, antes de encarnar e antes de renascer, a gente faz um planejamento reencarnatório. Então, nesse planejamento, a gente decide, né, muitas vezes, por deficiências, nós decidimos por privações no nosso futuro corpo físico. E isso vem como uma oportunidade de educação e harmonização perante a lei. Então, a gente sabe que crianças que nascem, ou quando a gente traz algo de nascença, algum tipo de deficiência, né, é porque nós mesmos pedimos essa aprovação, só que a gente não lembra, né? Então, essa expiação, antes de renascer, é para quê? É para nós nos harmonizarmos perante a nossa própria consciência e que aquela condição, aquela falta vai permitir que a gente progrida na nossa jornada de ascensão em direção à perfeição, né? Então, vamos agora pensar um pouquinho mais nesses exemplos que Jesus traz da mão, do pé e do olho, trazendo essa fala dele hiperbólica e simbólica. Então, vamos fazer algumas considerações. A mão, por exemplo, que Jesus fala, o que simboliza a nossa mão? A nossa mão simboliza a ação. E o que nós podemos pensar, então, quando ele fala ao cortar a nossa mão simbolicamente? Seria renunciar a essas ações que fazemos quando elas nos são prejudiciais, quando elas estão ligadas aos nossos vícios de comportamento, quando a gente usa as nossas mãos para agredir, para fazer gestos obscenos. Então, cortar esses comportamentos com a mão que a gente usa seria fazer isso, né, simbolicamente. Porque a gente pode usar as nossas mãos para quê? Para afagar, né, para fazer carinho. Mas se a gente usa a nossa mão, né, para fazer tudo aquilo que eu citei anteriormente, então esse cortar as mãos simbolicamente seria renunciar a essas ações. Os nossos pés. O que a gente pode pensar? Os nossos pés, eles nos levam ao caminho, à direção que nós escolhemos. Então, cortar os nossos pés, simbolicamente, seria mudar o rumo. Abandonar os caminhos que nos levam ao erro. E aí, muitas vezes, né, então, pensando um pouquinho nisso, quando a gente vê, né, nas ruas pessoas com algum
a gente deve entender o quê? Que em algum momento da vida, essas pessoas escolheram esse caminho difícil. O caminho que levou a eles a esse estado de dependência. Então, assim como outras quedas que a gente pode imaginar, outros tropeços, então cortar os pés seria justamente parar de seguir nesse caminho errado e retornar ao caminho do bem, nesse ajustamento da lei divina, com a lei divina. O olho, quando Jesus fala para a gente arrancar o olho, o que a gente faz com o nosso olho? O olho expressa como a gente vê o mundo, como a gente vê as pessoas, como nós olhamos a realidade do certo. Então, arrancar o olho seria purificá-lo, extirpando a inveja, extirpando o julgamento, extirpando o nosso orgulho, para que esse nosso olhar seja o quê? Seja um olhar amoroso e não um olhar de julgamento, e não um olhar carregado dos defeitos nossos antigos, e que talvez até que a gente traga de outras vidas. Então a gente pode refletir dessa forma, essa fala simbólica do nosso Mestre Jesus. E outra consideração importante, lembrar que essas pedras de tropeço, essas armadilhas, elas estão tanto dentro de nós, como a gente viu, analisando essa questão aí das mãos, dos pés, do olho, mas também essas pedras de tropeço que estão fora de nós, no ambiente que vivemos e nas influências a que nós cedemos. Então essas influências, elas estão aí, a todo momento, nos cercando, E a mesma coisa da influência espiritual, Nós vamos aderir a essas influências, seja elas individuais, sejam elas em níveis coletivos, sempre por nossa vontade, ou por uma inclinação nossa, natural. Então, vou trazer agora alguns exemplos aqui para a gente, para os nossos tempos atuais, para a gente refletir também um pouquinho. Vamos começar com os nossos hábitos digitais. Celular. Celular, a gente sabe que ele é um recurso inestimável, Principalmente quem tem parente morando fora do país ou em outro estado. A gente sabe que o celular permite que a gente se conecte com essas pessoas que nos estão distantes. Ele permite, por exemplo, que com essa tecnologia ligada ao celular e às mídias sociais, que nós aqui do CEAL, por exemplo, transmita a nossa palestra e que essa palestra alcance a mais pessoas, Mas também esse mesmo recurso, ele pode ser usado para quê? Ele pode ser usado para acessar coisas não tão boas, como por exemplo, pornografias, usado para fofocar, para fazer algum tipo de comparação doentia de nós mesmos com relação a outras pessoas, pode ser usado para transmitir, propagar falsas notícias. Então também não seria a hora de nós cortarmos um pouco esses maus hábitos que a gente tem? Não seria a hora da gente rever certos aplicativos que a gente tem, que a gente utiliza e que muitas vezes nos trazem coisas ruins, sensações não tão boas, que vão nos trazer sentimentos e pensamentos ruins? Isso é uma reflexão que a gente pode fazer, se a gente pode ou não cortar. Será que a gente pode usar algum tipo para os pais principalmente, usar bloqueadores, para que os jovens, as crianças não acessem certos conteúdos,
nós fazermos aquele detox de telas que muitas vezes estamos viciados. Então, hoje em dia, a gente já sabe, tem se falado muito, né, inclusive sobre isso, sobre a questão da infância, da adolescência, como há predadores morais, né, de todos os níveis, usando perfis sociais, usando as redes sociais para aliciar as crianças e jovens, né, fazendo com que essas crianças façam muitas coisas erradas e prejudicam o seu desenvolvimento, o seu crescimento, né? Então a gente vê que hoje em dia essa questão é muito discutida e essa importância, né, dos pais usarem esses bloqueadores para determinados conteúdos, de acompanhar os jovens, né, naquilo que eles estão fazendo, isso é muito importante. E esse seria um exemplo de cortar aquilo que nos faz mal, né? Também, né, tem se falado muito, e tem Maria, que é psicóloga, e de vez em quando a gente troca alguma ideia, e ela vem falando que tem chegado muitos jovens nos consultórios psicológicos com questões que eles, desde cedo, se acostumaram, desde muito novo, a acessar exatamente esses conteúdos de pornografia, né, passando a usar esse tipo de conteúdo sem nenhum tipo de revisão dos pais, e isso fazendo com que eles fiquem dependentes, né, desse tipo de conteúdo, atrapalhando a sua vida emocional, atrapalhando o seu relacionamento, né, a sua relação com os parceiros da vida real, porque ele está ali acostumado a falar sempre com alguém virtual, ou ver aquilo. Então, isso é muito importante que a gente analise, né, e tente cortar isso, né, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né. Outro exemplo que a gente pode analisar, os nossos relacionamentos tóxicos. Muitas vezes a gente tem amizades que constantemente nos influenciam para o erro, consistentemente vão nos influenciar para valores e virtudes, né, que a gente sabe que não são verdadeiros, que não são os melhores para a gente. Muitas vezes são relacionamentos que vão baixar a nossa autoestima. Então, que nos vão explorar, né, de alguma forma. Então, será que não seria a hora de cortar também essas relações? Será que não seria, né, a hora da gente estabelecer esses limites nesses tipos de relações que a gente tem? Então é importante, né, que a gente analise isso, né, e esse ensino de Jesus traz isso para a gente, né? O cortar ele tem isso, ele quer dizer interromper, porque se faz mal para a gente não deve se demorar muito nesse lugar. Porque senão o que acontece? A gente se acostuma e depois vai ficando cada vez mais difícil de nós sairmos. Então a gente precisa, né, refletir exatamente sobre que tipo de relacionamento que a gente está tendo, né? O que isso está nos trazendo, está nos causando. Outro exemplo, ambição descontrolada. Então é outra coisa que a gente pode trabalhar nessa ótica. Então, muitas vezes o nosso trabalho está consumindo, né, a nossa vida espiritual, está consumindo a nossa vida familiar. Então, talvez não seja a hora da gente cortar essas horas extras que a gente faz desnecessárias. Porque muitas vezes a gente está ali fazendo algo a mais porque a gente quer adquirir coisas materiais, né?
supérfluas muitas vezes, né? Então, muitas vezes eu entendo que a gente quer dar para os nossos filhos, né, em termos materiais, que a gente quer dar tudo o que é possível, e isso é uma intenção nobre, né? A gente não está colocando isso aqui no cast, mas se esse dá tudo, a gente precisa analisar se esse dá tudo, ele não pode comprometer o tempo de qualidade, né? Ele não pode comprometer a presença. Então, o dar coisas, em algum momento, vai distrair ali a criança, né? A criança vai distrair, vai interagir ali com aquilo, mas a gente não pode esquecer que a nossa presença, conversar no olho no olho, compartilhar coisas juntos, isso jamais vai ser substituído por coisas, sejam elas que coisas essas a gente possa pensar. Então, muitas vezes a gente trabalha excessivamente, né, acreditando que a felicidade, principalmente dos nossos filhos, está em ter, né, e na verdade a gente sabe que não. A felicidade dos nossos filhos, dos nossos familiares, ela vai estar sempre com a presença de qualidade, né? Então, sempre vai ser mais importante essa presença ali de qualidade do pai, da mãe, dos cuidadores e da figura da família, né? Então, a gente precisa refletir também um pouquinho sobre isso. Outra coisa que a gente pode encontrar aqui para a gente refletir também, as fontes de entretenimento. O que nós assistimos, o que nós escutamos nas nossas horas vagas quando estamos na nossa casa ou em qualquer outro lugar. Que filme, que série nós assistimos. O que nós nos permitimos assistir. O que a gente assiste estimula a violência, estimula a hipersexualização, a desigualdade. O que a gente está assistindo? Então, esse cortar também, né, significa que a gente pode ali cancelar alguma assinatura ou mudar um canal de alguma coisa que esteja nos fazendo mal, seja ela de qualquer fonte, né? Então, se está nos perturbando, se está nos trazendo uma inquietude, se nos leva a ficar pensando apenas em coisas ruins, não seria a hora da gente cortar e substituir por uma coisa mais saudável para a gente? E por fim, né, eu vou dar um último exemplo, e isso está bem relacionado ao que nós estamos vivendo, né, atualmente, que é a normalização da violência. Quando nós aplaudimos a morte de criminosos e nós nos dizemos cristãos, estamos levando outras pessoas a acreditarem que é possível aliar esse discurso de paz de Jesus a uma cultura de violência. E não é. Eu sei que essa questão da violência é bem complexa, e isso daria várias palestras aqui, a gente falaria muitas coisas sobre isso, né, muitos estudos, mas me assusta ver pessoas que têm religião, que são seguidoras do Mestre, dizendo bandido bom é bandido morto, ou aplaudindo muitas vezes, né, aquele cenário ali de violência, dizendo que é isso mesmo, tem que matar. Então, gente, isso é o que? É o puro suco do estômago. São pedras de tropeço que surgem socialmente. É o momento da... Se nós seguimos Jesus, né, que alguns gostam de dizer que é o príncipe da paz, né, porque todo o discurso de Jesus nos leva à não violência, o que nos leva, né, a achar que como cristãos tudo isso está certo, achar que é correto matar? A gente sabe
que a morte, ela não existe. Então a gente tem que tomar esse cuidado com a normalização de algumas coisas em termos sociais, né? E principalmente pessoas que moram em grandes centros, né? E eu já morei, como é o caso lá do Rio de Janeiro. Eu sei como é difícil, né, para todos nós essa questão da segurança pública, né? Como nós andávamos com medo lá na nossa cidade. Mas é entender o que é o nosso mundo, né? É o atual estágio da nossa civilização. E o que nós não podemos fazer é exatamente tropeçarmos nisso, esquecermos os valores que nós abraçamos. Então, é por isso que Jesus, mais uma vez, voltando lá atrás, ele nos convida a vigiar e orar. Para terminar, gostaria então, agora eu vou terminar mesmo, eu já falei que ia terminar, mas tem mais uma coisinha. Já que a gente está falando, né, novamente do Mestre, né, e esse convite então de Jesus na passagem dos escândalos é para nós sermos jardineiros de nós mesmos. É cortando aquilo que não dá fruto, cortando aquilo que impede o nosso crescimento espiritual, para que esse amor, para que essa paz floresça com mais força em nós mesmos, e florescendo em nós, que a gente seja um exemplo, não de escândalo, mas que nós sejamos exemplo de uma atuação dentro do Evangelho, para que nós sejamos aquilo que Emmanuel muitas vezes fala, de cartas vivas do Evangelho. Que nós possamos, né, nos anunciar aonde quer que estejamos como aqueles seguidores de Jesus, que é e sempre será o nosso maior exemplo, a nossa maior influência de tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa alcançar a nossa perfeição, a nossa paz e a nossa felicidade. Então, que Ele nos abençoe infinitamente, agora e sempre. Assim seja. Vamos então fazer a nossa prece. Alguém quer falar alguma coisa? Algo? Podemos então elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. E primeiramente agradecer por mais essa oportunidade, por esses momentos de reflexão, por nos permitir estarmos aqui, termos esse bom ânimo, essa boa vontade, estarmos aqui usufruindo desse ambiente que nos foi preparado pelos nossos benfeitores, onde podemos sentir paz, onde podemos nos sentir acolhidos. Então, Mestre, que Tu possa, nessa hora, nos auxiliar, para que possamos continuar nos esforçando, para tentarmos cortar tudo aquilo que nos impede a nossa evolução, o nosso progresso. Nos auxilie nas nossas escolhas, para que elas possam sempre nos conduzir para um bom caminho. E que Tu possas, Mestre, permanecer conosco, abençoando a todos aqueles que hoje não puderam estar aqui presentes, abençoando aqueles irmãos que estão no nosso pensamento, e
que essas vibrações possam alcançar a todos aqueles que nessa hora estão necessitando do teu amparo, da tua misericórdia. Possamos retornar aos nossos lares, levando conosco toda essa paz no nosso coração. Possamos ter uma semana de muita harmonia e que possamos seguir em segurança para os nossos lares. Então, Mestre, com a tua permissão e dos nossos benfeitores, estamos encerrando essa primeira parte do nosso trabalho, que é a exposição, e tu possas continuar conosco nas atividades que se seguirão. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, um pouquinho antes do passe